Já faz tanto tempo que iniciei essa saga de resumos de Seiken Tsukai que eu nem sei mais em que parte estamos, se é 10 ou 11. Na hora de eu upar o vídeo eu vou verificar isso. E sempre lembrando, esse é um resumo focado principalmente no pós-anime. Não que eu não tenha comentado sobre como foi os primeiros volumes, mas eu não detalhei tanto como os volumes que foram adaptados. E eu ainda tô tentando melhorar a minha forma de passar os acontecimentos de cada volume, mas eu tenho uma longa estrada pela frente até ficar algo realmente bom, né? Convenhamos. Bem, pra quem caiu aqui de paraquedas e não viu as partes anteriores desta saga de resumos, vou deixar o link da playlist na descrição do vídeo, então confere lá, maratone tudo e depois tu volta aqui. Então sem mais enrolação, vamos de volume 16. Esse volume se inicia com uma operação em conjunto entre os salvadores do Japão e da Rússia, contra um metafísico descrito como uma aranha gigante, e aparentemente isso se passa antes dos acontecimentos do volume passado pelo que eu entendi. Dito isso, para mistério de 0 pessoas, o protagonista e todos conseguem derrotar a aranha sem qualquer dano significativo nos salvadores presentes. Bem, após esses acontecimentos na Rússia, a história avança alguns meses no tempo, onde podemos ver um encontro entre Moroha, a Maya e a Nelly, onde nos é dito que esses encontros entre o protagonista e a Nelly é um segredo entre eles, algo comum já. Basicamente, Moroha tem que manter isso em segredo de todos, já que a Nelly é um membro dos Seis Asas, e isso vale pra Nelly também. Até tem uma interação antes do encontro com a Nelly, onde o Moroha tem que inventar alguma desculpa para as outras heroínas, o que levam a pensar que o protagonista estava saindo com alguém, e elas realmente estavam certas basicamente. A Shizuno até menciona que não se importa que o Moroha se divirta com outra garota, mas prefere que ele sempre seja sincero. Então podemos definir que a Shizuno é mais uma das heroínas que aprovam o harém. Esse protagonista é muito sortudo. Mas na real, esses encontros entre o protagonista e a Nelly é literalmente a heroína dando em cima do Moroha e ele nunca fazendo nada, é literalmente isso. Podemos dizer que o protagonista só aceita ir nesses encontros porque ele pode obter informações sobre os Seis Asas, mas a Nelly não vai contar tudo obviamente, já que ela também se importa muito com o Shiba Akira. Bem, após o Moroha despistar as heroínas, rola um encontro onde a Nelly até deixa a Maya falar com a Mari, que ainda está sendo mantida pelos Seis Asas. Lembrando, a Mari é a ex-diretora da Academia Akane, que havia sido sequestrada pelos Seis Asas, e alguém muito próxima da Maya. E após tudo isso, já indo para o final do dia, enquanto o protagonista e a Maya voltavam para casa, o Moroha acaba sentindo uma presença estranha visando eles. Dito isso, o Isuguri-jin aparece e fala que mora por perto, mas a presença que o Moroha sentiu não era do Isuguri, deixando um clima estranho no ar. Seguindo, avançando um pouco mais no tempo, temos mais um episódio de praia, mais especificamente capítulo de praia, onde tem algumas boas interações entre o Moroha e as garotas do harém. E nesse harém do protagonista já podemos contar como certas a Satsuki, a Shizuno, a Leisha, a Haruka e a Maya. Sim, essas pelo menos podemos contar como parte do harém. Dá pra ver que as heroínas se dão muito bem, já que são amigas bem próximas. E pra um harém, isso é claramente o principal, as heroínas não são jogadas aí que se dane, o autor cria sempre um tempo pra elas interagirem juntas. Sei quem consegue desenvolver bem essa parte do romance harém, mas como eu sempre falo, só falta um empurrãozinho pro Moroha tomar as devidas atitudes, só falta isso. Também tem um pouco de desenvolvimento de personagem centrado na Leisha, onde o Moroha menciona que agora talvez seja a hora dessa heroína entrar para a equipe dos Strikers. Ela não era um membro até agora porque a ex-diretora da Academia Akane queria que a Leisha experimentasse uma vida normal, já que antes da heroína vir para o Japão ela trabalhava como uma assassina a mando da Imperatriz do Trovão. Por isso deram um tempo para ela se adaptar no Japão e entender como é uma vida normal. Bem, seguindo na história, ainda com o protagonista e as garotas na divisão russa, o Moroha recebe uma ligação do Edward, onde ele relata o sumiço do chefe da divisão francesa. Além disso, o Edward pede para o protagonista extrair algumas informações na divisão russa, porque eles são suspeitos de estarem cooperando com os Seis Asas. Mas apesar do protagonista concordar em investigar, ele tem certeza que a atual líder da divisão russa não tem nenhum envolvimento com os Seis Asas, já que Moroha tem uma ótima relação de amizade com a Katia, que é a atual líder russa. Mas na real, Edward estava certo sobre o contato que a Katia teve com o Shiba Akira. Nos é mostrado que os dois tinham
tinham se encontrado na Rússia, e aqui também descobrimos que a Vasilisa estava morta. Ela morreu lá na batalha alguns volumes atrás, quando os Seis Asas estavam fazendo um experimento com ela, para criarem um metafísico de classe anjo. E claro, com essa informação, a Katia, que era o braço direito da Vasilisa, ficou sem qualquer reação, porque a vida dela sempre girou em torno da ex-líder da divisão russa. Dito isso, Shibakira oferece um acordo para ajudar ela a manter sua posição como líder da divisão russa. A princípio, a Katia apenas queria matar o Shibakira, mas o líder dos Seis Asas poderia destruir a divisão russa com os metafísicos. Com isso, não tinha muito que a Katia pudesse fazer nesse momento, fora que muitos figurões russos queriam a cabeça dela, então até poderia ser entendível ela aceitar a ajuda do Shibakira, apesar de alguns problemas envolvendo a Vasilisa. Dito tudo isso, voltamos para o lado do Moroha, que estava junto com a Shizuno, a Leisha, a Haruka e a Satsuki, que descobriram o envolvimento da Katia com os Seis Asas a partir das investigações do protagonista. E após entender a situação, Moroha iria confrontar a Katia e fazer ela se entregar, basicamente. Mas alguns rebeldes russos tomaram a frente e encontraram a Katia primeiro. E sem saída, sem ter o que fazer, a Katia come uma semente que o Shibakira havia dado a ela, assim transformando sua própria alma em um metafísico de classe espírito maligno, sendo esse espírito batizado de Diva, levando o protagonista, as heroínas e alguns strikers a uma batalha contra esse monstro. Ainda se fosse só enfrentar a Diva, mas esse metafísico em específico podia criar outros monstros a partir dele mesmo, criando literalmente um caos no campo de batalha. Pelo menos podemos ver um avanço no poder de algumas heroínas, como a Leisha e a Haruka, nos mostrando que não são dependentes do protagonista para ficar salvando elas. Por outro lado, os Seis Asas ficaram observando todo o caos, e o Shibakira até menciona que talvez esse fosse o metafísico mais forte que já criaram, superando até mesmo a classe anjo que a Vasilisa havia virado alguns volumes atrás. Por fim, a batalha só terminou quando Moroha conseguiu chegar até a Diva com suas espadas, a Saratiga, a espada sagrada, e a Leprozan, a espada demoníaca. Basicamente, ele conseguiu desferir o golpe final no núcleo desse metafísico composto a partir da alma da Katia, assim terminando com a batalha. Já sobre essas espadas do protagonista, a espada Saratiga é própria do Moroha de uma vida passada do protagonista. Já a Leprozan é a espada da Leisha, que é capaz de absorver prana e mana. A mana vocês sabem o que é, né? Que está ligada à magia, o que fornece o poder mágico. Já o prana é a energia que um Shirogane possui. Como os Shiroganes não têm mana, assim como os Kuromas, eles têm que usar o prana para fortalecer seu corpo para enfrentar os metafísicos. Eu vou me aprofundar mais nisso num próximo vídeo. Também existe o conceito do Satana, que é o que forma os metafísicos, como se fosse um poder mágico, assim como a mana e o prana, sabe? Já indo para o epílogo desse volume, podemos ver a Katia já bem, e ela terá todo o apoio tanto do Moroha como também do Edward, para se reerguer agora que os problemas na Rússia deram uma acalmada. E pouco antes do volume terminar, podemos ver o Taketsuru seguindo a Nelly. Esse acontecimento é algo já no passado. Algum tempo atrás eu mencionei do encontro que o protagonista e a Maya tiveram com a Nelly, certo? Depois desse encontro, o Moroha sentiu que alguém estava vigiando eles. Pois então, essa pessoa era o Taketsuru. Ele viu Moroha com a Nelly e achou estranho o protagonista estar com uma inimiga. Mas ele depositou sua fé no Moroha, que havia algum motivo, sabe? Dito isso, após o encontro entre o protagonista e a Nelly, o Taketsuru aproveitou essa oportunidade para seguir a Nelly e encontrar o esconderijo dos Seis Asas, assim encerrando o volume 16. Na próxima parte desta saga de resumos de Seiki Tsukai eu vou dar uma recapitulada em todos os volumes até agora. É bom fazer esse tipo de coisa para ficar 100% entendível a história, já que são muitas partes. Eu vou explicar algumas coisas que ainda não foram explicadas também. E no mais, se está curtindo esses resumos, inscreva-se, confira o sininho e até uma próxima. Você ouviu e assistiu, ou só ouviu, ou só assistiu mais um episódio na Adega Arte. Confira também outros vídeos da programação e considere se inscrever para apoiar o canal. Nos vemos no próximo vídeo.